Esse é o trabalho de conclusão de curso dos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no eixo Licenciatura em Pedagogia. Os autores são Andréia Paula da Cruz, Andressa Ferreira de Oliveira Gonçalves, Daiane Carla dos Santos Carvalho, Danilo Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Nunes, Luiz Carlos Gomes Ferreira, Maria Aparecida de Alencar Santos e Michele Moreira Ribeiro Mendes. São alunos dos polos de Dracena, Flora Rica e Sertãozinho. A orientadora é a Suzane da Silva Lima. Temos como objetivo discutir a prática da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental 1. Situar teoricamente como a habilidade de leitura é desenvolvida por alunos nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Identificar desafios e dificuldades enfrentados pelos educandos do 2º ano do ensino fundamental e pelos docentes. Levantar as estratégias e intervenções pedagógicas utilizadas para a superação dos desafios dos alunos e despertamento da motivação e interesse do público-alvo da pesquisa. Apresentar alternativas utilizadas na Escola Municipal para o desenvolvimento da motivação e manutenção do hábito da leitura por alunos do 2º ano do ensino fundamental. O estudo de caso de escola referência de trabalho bem-sucedido atualmente na área educacional. Eu me chamo Michele e eu vou falar sobre a referência bibliográfica. Nós usamos como referência o autor Paulo Freire. Paulo Freire, então, ele é conhecido pela pedagogia crítica, né, por desenvolver essa pedagogia, porque ele foi um dos primeiros a perceber que a leitura era uma ferramenta essencial para a emancipação individual e social. Então, ele destaca essa importância da chamada leitura do mundo. Então, essa visão se baseia no quê? Se baseia no diálogo como ferramenta de reflexão sobre o mundo, experiências pessoais. Paulo Freire ainda é uma figura predominante nesse debate, porque ele defende a necessidade de compreender o contexto social e individual antes mesmo de aprender a interpretar palavras escritas. Então, quando a gente volta ao significado da palavra leitura, a gente pensa que para discorrer sobre esse assunto é necessário então entender do que se trata. E segundo Paulo Freire, ele aborda então essa relevância da leitura e ele enfatiza essa importância que vai além de decifrar símbolos linguísticos, vai muito além disso, né? Por quê? Porque a pessoa ela tem que entender o que se passa à sua volta também. E por isso que ele expressa essa ideia nessa frase conhecida como a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então aí ele ressalta mais uma vez, né, nessa frase, que a compreensão prévia do ambiente ao nosso redor, antes de nos envolvermos com o texto escrito, essa abordagem não apenas visa o acúmulo de conhecimento, mas também a emancipação social e individual por meio do processo educativo. Conforme a descrição em forma da Lei de número 13.696, datada de 12 de julho de 2018, no seu artigo 2º, o reconhecimento da leitura e da escrita como direito, a fim de possibilitar a todos, inclusive por meio de política leitura, as condições para exercer plenamente a cidadania, para viver uma sociedade digna e para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa. A leitura desempenha um papel fundamental na construção da cidadania, pois permite que as pessoas acessem informações, conheçam seus direitos e deveres e compreendam melhor o mundo ao seu redor. Através da leitura, os cidadãos podem se informar sobre questões sociais, políticas, econômicas e culturais, desenvolvendo assim um pensamento crítico e uma maior consciência cívica. Além disso, a leitura estimula o desenvolvimento da empatia, da capacidade de compreender diferentes pontos de vista, de se colocar no lugar do outro, aspectos essenciais para a convivência em sociedade. Portanto, a leitura é uma ferramenta poderosa para capacitar os cidadãos, promover a inclusão social e fortalecer a democracia. Sendo assim, para formarmos cidadãos realmente conhecedores de seus direitos e cumpridores de seus deveres,
é necessário um incentivo à leitura desde os anos iniciais da vida escolar. Ainda utilizando o sinal de referência teórico, nós vamos estar falando sobre Baldi, que é inspirado em Vygotsky. Ele sugere diversão através dos livros, substituindo brinquedos pela leitura. Nessa colocação de Vygotsky, a relação permaneceria verdadeira, ou seja, a leitura também é alimento para a imaginação, porque também é um brinquedo. Estimula, dá prazer e vai além, pois ele preenche as necessidades das crianças, provoca mudança nas motivações e nas tendências, capaz assim como o brinquedo de oportunizar a satisfação de desejos irrealizáveis, mesmo que ilusórios e imagináveis. A partir daí, podemos pensar que a leitura de literatura como uma das formas de acesso a outras referências que nos permite sonhar ou sair de uma situação de controle racional, sem medo de nos perdermos, ou seja, nos permite deslocamento, liberdade, curiosidade, espírito aventureiro de que tanto precisamos para enriquecer a nossa vida e nos mantermos saudáveis. Então, diante da necessidade infantil de brincar, o autor aponta a capacidade permissiva da leitura sobre a criação da personagem, viagens distantes e tudo mais que o leitor ouvinte possa imaginar. Trata-se do mundo faz de conta, onde tudo é possível. E a criança, ao pensar, inventar alguma coisa, ela desenvolve sua criatividade, então acrescida pelo vetor lúdico. Força comunicativa muito mais potente. Adquirir como hábito a leitura, além de imprescindível, principalmente para desenvolvimento intelectual, torna-se uma riqueza imensurável para auxiliar o indivíduo em seu entendimento, não somente em relação ao que lê, como para compreender o mundo em que vive. Como diz Gregorin Filho, aprender a ler ou utilizar-se da leitura como veículo de informação e lazer promove a formação de um indivíduo mais capaz de argumentar, de interagir com o mundo que o rodeia e torna-se agente de modificações na sociedade em que vive. Propor a leitura e praticar e pensar no futuro com responsabilidade e objetividade para a construção de um mundo plural e democrático, considerando o processo de aprendizagem, a leitura enriquece nossa bagagem de vocabulário, facilita a compreensão sobre textos e assuntos, amplifica a capacidade de reflexão e, por consequência, propriedade para argumentação, munidos e fortalecidos com rico conteúdo, condicionamos o progresso, principalmente acerca de nosso desenvolvimento pessoal, e assim usufruímos de nossos direitos em sua totalidade, reivindicando condições melhores e agimos para modificar nossa realidade. Sobre a metodologia aplicada para desenvolver este trabalho, teve embasamento em estudo de caso, questionário, pesquisa bibliográfica e qualitativa, sobre a importância da prática da leitura, direcionando sua aplicação aos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental 1. Através de documentos acessados em planos gestores da escola citada, identificamos alguns projetos desenvolvidos e aplicados referente ao incentivo à leitura na unidade escolar nos últimos 10 anos, sendo a visita à unidade escolar, acesso ao plano gestor da escola, aplicações e questionários dos profissionais educacionais ocorrido no período de março a abril de 2024. Para promover a integração e a discussão literária entre os alunos e criar um ambiente de inclusão da comunidade escolar por meio da literatura. A escola utiliza-se da metodologia de sequenciamento das atividades, inserindo a leitura de obras literárias na rotina dos estudantes.
sendo estas desenvolvidas no espaço da sala de aula e fora dela, durante o período letivo e nas férias, individualmente com os colegas e ainda com amigos e familiares. As atividades desenvolvidas ao longo do percurso formativo supõem sempre um grau crescente de complexidade, o que corresponde ao aumento da autonomia e do protagonismo dos estudantes. Para fortalecer e discutir em nossas pesquisas sobre os desafios para a prática e incentivo à leitura e quais estratégias utilizadas em contexto escolar para instigar os alunos à leitura, aplicamos questionários elaborados por integrantes do grupo. Olá, eu sou Luiz Carlos. Após a coleta de dados, o resultado que nós encontramos em relação aos questionários aplicados e todo o referencial teórico que nós utilizamos nesse estudo, percebemos que os desafios enfrentados sobre a questão de praticar a leitura ainda tem a questão dos fatores políticos, que são falhos nos investimentos na educação e sociais. A gente também percebe que considerável parte das famílias sustentam a cultura de massa de entretenimento, dessa forma focando reality shows, futebol, mídia, jogos online, se distanciando do exercício da prática da leitura e na diversificação dos conteúdos literários, que alimenta o senso crítico e potencializa os níveis intelectuais e técnicos. Ainda falando da família, os profissionais destacam que a falta de incentivo à leitura retarda esse interesse, essa motivação aos livros e dificulta o processo de aprendizagem. Uma vez que não desenvolvido essa influência à leitura, o aluno fica inseguro com os benefícios que foram evidenciados com a prática na leitura. Já citamos anteriormente. Sobre a influência do aluno no desenvolvimento do raciocínio, a qualidade de comunicação e concentração, a criatividade, a imaginação, aperfeiçoamento do senso crítico, expansão do vocabulário e a capacidade interpretativa, que ampliam habilidades também na escrita e facilitam no processo de aprendizagem. Forma de ações e projetos são desenvolvidos na escola. Eles utilizam-se de recursos intencionais dentro da sala de aula, em horários nobres, durante momentos diários dentro da sala de aula, disponibilizando o cantinho de leitura para os alunos, caderno de leituras com colagens de diversos gêneros textuais e elementos compartilhados. E ainda utilizam-se de estratégias para trabalharem de forma externa com as visitas, onde as crianças levam os livros para os lares, para que possa desenvolver o processo da leitura. São realizados na escola dias festivos, como o Dia do Livro, com a proposta da participação e movimento das famílias da comunidade escolar, como forma de estimular tanto os alunos como os apoiadores. Sobre as considerações finais do presente trabalho, nós retomamos o objetivo, que é a discussão e a importância da prática da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental 1. Nós percebemos que nós temos a lei que nos garante, a Lei 13.696, que nos garante o direito à leitura para que nós possamos exercer de uma forma plena a nossa cidadania. Para esse trabalho, nós nos utilizamos de referências como grandes autores Paulo Freire, Vygotsky, entre outros, e nosso estudo de caso, que foi aplicado na escola municipal. Através da discussão ali com os professores e acesso às informações da escola, nós podemos entender as indagações, as argumentações e coletarmos, em forma de dados, quais são os desafios e quais são as estratégias utilizadas para esse incentivo à prática da leitura. Nós conhecemos todos os benefícios que eles proporcionam a esses alunos e nós conseguimos concluir que todo esse trabalho ele é feito de forma minuciosa e dependente totalmente do afinco dos professores e dos profissionais que envolvem, diante ali do contexto escolar. Mesmo muitas vezes sem a rede de apoio, que seriam as famílias, para incentivar essas crianças, nós percebemos que a escola consegue obter aí os bons resultados e nós então compreendemos que para a nossa formação acadêmica é necessário esse detalhamento, esse aprofundamento do professor, essa bagagem que nós carregamos fará todo um diferencial na vida dos alunos e que eles vão levar isso para todo o seu contexto de uma forma intelectual, de todo um desenvolvimento humano e geral. Desse trabalho.
Danilo Carlos dos Santos, com a apresentação inicial do projeto, dos participantes e os objetivos da pesquisa. Michele Moreira Ribeiro Mendes, fazendo a introdução ao referencial teórico citando Paulo Freire. Maria Aparecida de Alencar Santos, com explanação sobre a Lei nº 13.696, que garante a leitura como direito. Luiz Gustavo Nunes, falando sobre o estímulo à leitura dentro do cenário infantil, inspirado em considerações de Levi Vygotsky. Andressa Ferreira de Oliveira Gonçalves, citando os benefícios do hábito e a prática da leitura para a promoção e formação do indivíduo. Andréia Paula da Cruz, com a metodologia aplicada para desenvolvimento do trabalho. Luiz Carlos Gomes Ferreira, falando sobre os resultados obtidos após a aplicação das pesquisas, os questionários aplicados aos profissionais da equipe escolar e os levantamentos de dados, os arquivos e documentos da Escola Municipal Professora Ana Tereza Copete Ferreira. Daiane Carla dos Santos Carvalho, com as considerações finais e os agradecimentos. E os nossos agradecimentos são a toda a equipe e gestores da Escola Municipal Professora Ana Tereza Copete Ferreira, no município de Tupi Paulista, estado de São Paulo. E um agradecimento especial à nossa orientadora, professora e mestre Suzane da Silva Lima. Deixamos aqui também como uma reflexão final a frase de Aloísio Cavalcante Júnior: quem escolhe ser professor, escolhe também ser jardineiro das esperanças.